Oi, oi, gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje não vai ter vlog, eu tô aqui pra gente falar sobre a palavra do Senhor, que eu não sei porquê, quer dizer, imagino que seja Deus mesmo agindo, porque eu sempre oro pra que eu seja instrumento da palavra dele e que eu traga de forma verdadeira, sem distorção, sem engano. E eu senti muito no coração de fazer esse vídeo, assim, especificamente pro YouTube, né? Então, eu tô aqui obedecendo e vim compartilhar com vocês algo que, que é experiência minha, assim, mas eu acho que é importante trazer. O meu canal ele é mais voltado para vlog, mas eu acho muito legal a gente ter esses momentos, né, de troca aqui, de compartilhar, porque é isso que eu vivo, assim, né? E Deus tem feito uma transformação muito grande na minha vida, no meu modo de pensar, de agir, minha visão de mundo, tudo. Quem me acompanha antes tá vendo isso, né, através, assim, dos meus vídeos. E eu vejo muita mudança desde que eu conheci Jesus. E eu quero muito que vocês vejam o que Deus tem feito. Bom, eu acho muito lindo o agir de Deus, porque para cada pessoa ele tem um propósito e ele trata em áreas específicas cada pessoa, né? Então, assim, as áreas que eu sou tratada, talvez tu não vai ser tratada porque tu não precisa, enfim, cada pessoa é de uma forma, é, é muito individual, é muito íntimo, é uma coisa muito bonita de se ver mesmo, sabe? O agir de Deus em cada pessoa, né? E cada pessoa é única e cada processo é único e o agir de Deus em cada pessoa é único. É uma coisa muito linda. Então, tem áreas específicas que eu tenho sido e fui tratada assim. Uma delas foi a questão da gratidão. Eu era uma pessoa que eu murmurava muito, que eu reclamava muito, que eu agradecia pouco, né? E Deus me tratou muito isso. Já contei aqui para vocês. E a outra área, que é a que a gente vai comentar hoje, é a questão da dependência em Deus. Eu não tinha dependência em Deus. Por quê? Porque eu não conhecia a Deus. Como é que tu vai depender de alguma coisa que tu não conhece, que tu não confia, né? Então, assim, não tinha como. Eu tinha uma relação com Deus muito rasa, muito, sei lá, eu criei meu próprio Deus na minha cabeça. Eu acho que muitas pessoas fazem isso, né? A gente cria o próprio Deus, assim. E começa a criar regras, não, Deus é assim, é assada. No fim das contas, é a nossa criação, né? Às vezes a gente até se coloca no lugar de Deus. Eu, muitas vezes, me colocava no lugar de Deus. Eu era o Deus da minha própria vida. Então, eu tinha os meus desejos, né? E eu me achava super independente, assim, autossuficiente, sabe? Eu tenho meu desejo, eu sei que aquilo é o melhor pra mim, porque eu tenho entendimento daquilo, aquilo vai me deixar feliz, e eu atraio com meu, na força do pensamento, eu tenho poder pra isso, eu realmente achava isso. E aí até conhecer a Bíblia, né? E ver que não é nada disso, né? Do que eu pensava, assim. A Bíblia me mostrou o quão pequena eu sou no meio desse universo todo, coisa que eu não me sentia pequena, me sentia muito, sabe? Independente, autossuficiente, eu atraio, eu consigo, eu faço, eu aconteço. Eu controlo, eu tinha muito isso de controlar, né? E Deus foi me mostrando não só através da Bíblia, né, da palavra ali, da leitura, mas também de experiências, né, da vida, assim, o processo todo eu fui vivendo e fui vendo que não, eu não sou nada, sem Deus, inclusive, eu não sou nada. Só um minutinho. Oi! Sem Deus eu não sou nada, né? Mas como que eu ia ter esse entendimento se eu não conhecia Deus, eu não tinha um relacionamento com Deus, eu não confiava em Deus, né? E a partir do momento que eu comecei, né, esse processo, que eu comecei a me aproximar, que eu conheci Jesus, hoje eu entendo, assim, o quanto é importante a dependência em Deus. Como cristãos, assim, é muito importante a gente depender daquele que nos criou, daquele que nos conhece nos mínimos detalhes. Deus conhece nós mais do que nós mesmos, né? Então, às vezes a gente não tá se entendendo, a gente não sabe, mas Deus entende, Deus sabe. E então, assim, não tem como nós, seres humanos, tão frágeis, tão pequenos, achar que a gente tem controle sobre alguma coisa, que a gente pode ser autossuficiente, que a gente é independente de Deus. Não, gente, não. Então,
foi uma área que Deus me tratou muito, assim, hoje eu tenho todo o cuidado pra, sabe, não tá querendo controlar, para que a minha vontade não seja feita acima da vontade de Deus. Eu quero a vontade de Deus. Mas no início da minha conversão não era assim. Eu me lembro que, como não conhecia Deus, né, eu tinha muito receio de falar, Deus, que a tua vontade seja feita, porque na verdade eu queria que a minha vontade, né, tivesse sido, fosse feita, assim. Então, eu ficava com medo de falar isso, assim, porque eu pensava, tá, mas o que que Deus quer? Né? Será que é o mesmo que o meu, né, o meu desejo? E muitas vezes não vai ser. E que bom que não vai ser, né? Que bom que Deus não faz tudo que a gente pede para ele, porque o nosso coração é enganoso. Muitas vezes vai te levar a escolher, a ter desejos que não vêm do Senhor. Então hoje eu tenho todo um cuidado, assim, pra, tipo, Deus, essa é a minha vontade, mas se não for da tua vontade, tira do meu coração, afasta de mim, porque eu não quero. Eu não quero nada que não venha do Senhor. Que a tua vontade sempre prevaleça. Então eu tenho muito isso, assim, essa dependência do Senhor. E durante todo o meu dia, assim, sabe? Eu acho que é importante a gente colocar nas mãos do Senhor cada detalhe do nosso dia, situações, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, e pedir orientação. Pai, é isso? O que eu devo fazer? Sabe? Me dá uma direção. O Espírito Santo tá aqui conosco, presente. Jesus foi, mas deixou o Espírito Santo. Então a gente tem livre acesso, né, para perguntar, para pedir direção, para pedir sabedoria, para pedir os dons do Espírito Santo, que são, né, muito importantes, a paciência, enfim. Então, a bondade, são tantos dons que a Bíblia relata ali que o Espírito Santo tem, então a gente precisa e a gente tem que pedir, né? E a gente tem acesso a isso, então que durante o nosso dia a gente fale com o Espírito Santo, peça orientação e entenda que nós não somos nada sem Deus, que nós não controlamos nada sem Deus, que nós somos muito pequenos. E essa dependência faz bem pra gente. Deus não precisa, mas a gente precisa. A gente precisa ser dependente dele, porque isso é bom pra gente, né? Tipo, isso nos tira um peso, sabe? Isso nos torna mais leves. É uma coisa tão maravilhosa, assim, a gente se sente mais confiante, a gente se sente mais feliz, mais completa, colocando a vontade de Deus acima da nossa, colocando, confiando ao Senhor a nossa vida, as nossos sentimentos, nossas situações, né, da vida. Isso é tudo muito, muito importante. Então, é uma coisa que eu tenho aprendido, assim, e hoje, não sei, mas eu tive muita vontade de vir aqui falar isso pra vocês. Talvez alguém esteja precisando nesse momento, sabe? Precisando sair ali sabe? De se achar o Deus da própria vida e deixar Deus conduzir, deixar Deus cuidar. Em Provérbios 3, 5, 12, se eu não me engano, eu não sou boa de gravar versículo, um dia eu vou ser, mas eu não sou boa, eu vou deixar aqui escrito. É assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, assim, muitas vezes a gente quer achar que sabe que, não, eu tenho, né, claro que eu tenho entendimento disso. No fim, não, no fim tu não tem, tu tá só sendo levado pelo teu coração que é enganoso e sem pedir orientação do Senhor. Então, peça, porque Deus, ele se manifesta, Deus responde, Deus está presente em todos os momentos, ele cuida da gente, ele é um pai amoroso, ele é um pai misericordioso demais. Então, é tão importante, sabe, essa dependência de Deus. Depender de Deus é importante e isso vai te fazer bem. Para de querer controlar, para de querer ficar no comando, para de querer, sabe, achar que sabe tudo. Não, não. Eu tinha muito isso, assim, né, antes de conhecer a Deus. Eu, inclusive, compartilhava vídeo aqui com vocês. Não, vocês conseguem atrair com a força do pensamento, é só vocês quererem, vocês conseguem controlar tudo, isso e aquilo, atrair tudo que vocês querem. E no fim das contas, meu Deus do céu, quanta ignorância, sabe? Tipo assim, Deus, de certo, tava me olhando e pensando, tu não sabe de nada, minha filha, tu não sabe de nada, né? Foi a oração que Jesus fez na cruz, que eu acho tão linda, que ele falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E eu imagino Deus me olhando e pensando isso, sabe? Minha filha, tu não sabe de nada, eu vou ter que te colocar em situações pra tu entender isso. E foi isso que Deus fez.
né? Eu passei por situações que saíram completamente do meu controle para eu ver que eu não tinha o controle. Então, que vocês não precisem passar por situações assim, que vocês reconheçam a dependência em Deus, né? E que vocês reconheçam que esse é o melhor caminho, que isso vai fazer bem para vocês, não mal. Porque o mundo vai te dizer que é autossuficiência, mulher independente, todos os homens independentes é a melhor coisa, com a autossuficiência vem a maturidade, e não é assim. Nós precisamos ser dependentes de Deus. E isso a gente pode trazer também para nossa vida aqui, né, para a Terra, né, não só espiritualmente falando, mas para nossa vida no dia a dia, ser dependente de pessoas, das pessoas certas, né? Às vezes a gente fala assim, eu, por exemplo, eu sou dependente do meu marido financeiramente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu tenho certeza, eu conheço o caráter do meu marido, eu confio nele, né? Então, assim, eu sou dependente do meu marido. Ele é dependente de mim em outras coisas. Então, assim, que não tenham vergonha dessa palavra, de ser dependente, porque o mundo, ele vai sempre colocar vocês contra a palavra de Deus. Tipo assim, se a palavra de Deus tá falando uma coisa, o mundo vai te dizer outra. Completamente diferente. Então, é aquilo, né, também relacionado a isso, mas que tá na Bíblia, que o mundo diz ao contrário, o coração é enganoso. A Bíblia fala isso. Mas o mundo vai te dizer, siga o seu coração. Então tem várias coisas, se a gente parar pra pensar, várias coisas que o mundo diz ser certo, mas que se tu vai ler na Bíblia, é totalmente ao contrário, é o caminho contrário. E nós, como cristãos, sempre temos que escolher a Bíblia como referência. A Bíblia é o nosso manual da vida, né? Ali estão todas as instruções da nossa vida, tá ali. Então, por mais que a gente não concorde, né, no primeiro momento, a gente precisa tentar entender e pedir orientação para o Espírito Santo. Pai, me ajude a entender isso aqui, né? O que é isso aqui? Eu preciso entender, porque eu fui ensinada de outra forma, eu quero, né, entender. E Deus vai te direcionar, Deus vai te responder em algum momento, né? Então, assim, a gente precisa entender sobre a dependência do Senhor. E hoje, graças a Deus, glória a Deus por isso, eu compreendo e eu tenho muito cuidado com os desejos do meu coração. Eu sempre deixo muito claro em oração que a vontade de Deus seja feita e que eu tenho, né, os meus desejos, mas que se não for da vontade de Deus, se não estiver no propósito de Deus pra mim, eu não quero, eu abro mão, não tem problema nenhum, porque eu confio em Deus, eu confio no meu Criador, eu confio na grandeza dele, o quanto ele é maravilhoso, eu sei né, que ele é um pai amoroso, então façam isso, saiam de cena e deixa Deus cuidar das situações da vida de vocês, sabe? Ele tá sempre presente, por mais que muitas vezes a gente, mas eu não sei, eu não sinto Deus, eu não busque, se não tá sentindo Deus, não tá vendo Ele nos detalhes, não tá conseguindo enxergar ainda, busque mais, ora, sabe? E vai em busca disso, porque isso vai fazer bem pra ti. Então, não é uma coisa que Deus precisa, nós precisamos, né? Então é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Eu muitas vezes não consigo me expressar tão bem assim, mas eu creio que foi Deus que me fez sentar aqui, ligar a câmera e conversar com vocês sobre isso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!